Prazer, eu sou Wagner Favalli. Primeiro eu vou falar um pouco da minha formação. Eu sou formado em Educação Física. Após a formação de Educação Física, eu comecei a perceber que tinha alguns déficits na minha formação, que era a perda de movimento, como a gente fazia para melhorar o movimento das pessoas. Através disso eu fui buscar novos conhecimentos, e aí eu fiz pós-graduação de Biomecânica e Fisiologia do Exercício. Em cima disso, também via que a gente conseguia fazer o movimento correto, mas um dos grandes problemas era como ganhar mobilidade das articulações. Em cima de estudos, eu fiz um estudo nos Estados Unidos que chama MCMT, onde eu fui buscar conhecimento para fazer liberações dos pontos gatilhos. E o que são pontos gatilhos, pessoal? Os pontos gatilhos são nódulos que a gente tem no nosso corpo, que normalmente a gente conhece na região, por exemplo, do nosso ombro, quando a gente toca e sente uma tensão, que é um nódulo. Costumo dizer que quem mora em São Paulo vai ter esse ponto gatilho, que a gente fica tenso, é ou não é, Jorge? E esse ponto gatilho acaba causando o quê? Dores referidas articulares. Normalmente, quando a gente tem algum problema de dor, a gente associa ao problema articular, e não que está vindo de um problema do músculo ou da fáscia, que eu vou explicar para vocês também o que é. Aqui está o Matheus, deixa eu apresentar. O Matheus é um professor que trabalha na minha equipe. E dentro disso, antes de falar do ponto gatilho, eu vou falar da empresa, tá? Eu tenho duas empresas, uma chama Favalli Health e outra Pink Fish Training. E a gente tem um estúdio também dentro do estúdio Anacan, que fica ali na Avenida Brasil, onde a gente atende os clientes. A gente atende tanto na residência, quanto no estúdio, quanto na rede Bodytech. A gente na empresa tem desde profissionais de educadores físicos e fisioterapeutas. E aí vocês vão entender o porquê da importância desse trabalho conjunto. Voltando lá no Trigger Point. Quando a gente fala de dor, né? A dor articular, qual é o tema da palestra hoje? A musculação pensando na saúde articular. Costumo dizer que quando a gente faz musculação, o mais importante é a saúde articular. Tudo que o nosso corpo faz é preservar a nossa coluna no exercício, certo? E nossas articulações. Porque a partir do momento que a gente machuca a articulação, a gente não tem uma reversão dessa melhora do problema articular. Então, por exemplo, a pessoa que tem artrose, ela vai ter artrose o resto da vida. Então a gente precisa cuidar muito bem da articulação. Voltando lá para os pontos de tensão, que são fundamentais vocês entenderem o porquê a gente precisa fazer uma avaliação funcional antes de começar qualquer exercício. Então acho que esse é um grande problema do mercado. Vocês começam às vezes a treinar e o profissional não avalia antes o que precisa fazer com o seu corpo. Então ele não vê se você tem mobilidade, estabilidade, se você está com esse ponto gatilho ativo ou não, se você está com tensões das fáscias no corpo. E é isso que eu quero explicar para vocês, para mostrar como a gente consegue treinar de forma correta e não sobrecarregar a sua articulação, que é isso que você precisa prevenir. E dentro disso, quanto maior o movimento no exercício, maior a eficácia do exercício também. Então, se você faz um movimento curto, você está pondo o seu corpo em risco e você está com uma prevenção, quando você está com grande mobilidade, você tem uma prevenção e profilaxia do exercício, certo? Então vamos lá, agora vou separar em blocos, voltando agora para o Trigger Point. O Trigger Point, por exemplo, eu vou agora mostrar com o Matheus, fica mais fácil, acho que vocês visualizarem. Vou mostrar alguns pontos gatilhos que vão dar dor referida em certos lugares e quais perdas articulares vocês vão ter. Então aqui, por exemplo, a gente tem bastante mulher. O que acontece com mulher? Mulher na vida acaba usando muito salto alto e acaba tendo uma perda de mobilidade da articulação do tornozelo. Quando acontece isso, ela vai ter uma restrição desse movimento e não vai conseguir fazer certos exercícios corretos, certo? Então agora aqui eu vou mostrar com o Matheus o que acontece. Vamos lá, Matheus. Eu vou pedir para o Matheus fazer um agachamento, ó, completo, certinho, Matheus. Percebe que ele vem com o joelho até na frente da ponta do pé. Perfeito isso, gente? Isso é o correto, mas é correto se ele consegue manter curvatura lombar e ter movimento articular no tornozelo. Se a mulher tem perda de mobilidade de tornozelo, ó, por exemplo, ela não vai conseguir ir com o joelho para frente da ponta do pé, concorda? Nesse movimento ele está pondo uma carga maior aqui na coluna e não está pondo força no glúteo, que é uma das coisas mais importantes para a prevenção de dor lombar e prevenção da dor do joelho. Então, para melhorar a dor da lombar e melhorar
a dor da região de joelho, o que eu tenho que ter? Mobilidade articular do tornozelo para poder fazer o exercício correto. Então, muitas vezes o que eu vejo, as pessoas viram e falam, não, eu faço o exercício, por exemplo, leg press e tenho dor no meu joelho. Costumo dizer que a culpa nunca é do exercício, e sim ou do movimento que você está executando errado, ou o professor não te orientou de uma forma correta, ou você está com essa restrição e fazendo o exercício que você não poderia estar fazendo. Então, o grande segredo é o quê? A gente avaliar todas as articulações para saber se tem certas articulações que tem que ter movimento e outras estabilidade. Eu vou mostrar para vocês quais são as que tem que ter movimento e quais que tem que ter estabilidade, perfeito? O tornozelo, como eu mostrei agora, ele tem que ter movimento, que o Matheus acabou de mostrar. O próximo que você vai ter movimento é o quadril. Por quê? O quadril ele faz rotação interna, mostra para mim a rotação interna aqui do pé. Ele roda internamente, ele roda externamente, certo? Ele faz a extensão e flexão, isso. Faz circundução, quer dizer, uma articulação com muito movimento. Outra articulação que tem que ter movimento é a torácica. Roda para mim, ó, região torácica. Então isso aqui é legal vocês fazerem esses testes para ver se vocês estão com esse movimento. O que começa a acontecer com o corpo? Se a gente perde movimento da região torácica, que é muito comum, eu vou compensar com outra articulação, que não tem que ter muito movimento, por exemplo, a lombar. Então, se o Matheus está rígido aqui, ele quer rodar, o que ele vai fazer? Roda lá. Ele está rodando muito pelo quadril, que está causando uma hipermobilidade, e também pela lombar. Isso começa a causar dor e compressão na região da coluna vertebral, que vai causar, por exemplo, uma hérnia discal. Então, eu costumo dizer que o problema articular nunca está associado ao problema específico da articulação, e sim da perda do movimento que você está tendo, que vai aumentar essa sobrecarga articular, certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa avaliar para fazer o exercício correto são as fáscias do corpo. O que são fáscias, pessoal? As fáscias é um tecido conjuntivo que está em cima do nosso corpo, que vem do pé à cabeça, e eles podem levar o nosso corpo ou a flexão ou extensão, ou abertura e fechamento. Vamos lá. Isso aqui é um teste legal de todo mundo fazer. Se vocês quiserem ficar em pé e fazer isso para ver se está todo mundo bom, é ótimo. Vamos lá, ó. Aí depois vocês têm que deixar o pé no chão, então que nem o Matheus está. E aí vocês vão agachar no máximo que você conseguir, pondo a bunda lá para dentro mesmo, glúteo. Ó, tá vendo o Matheus, ó? E dobra tudo, ó. Tenta ficar uma bolinha. Quem não está conseguindo, ou não pôs o quadril para baixo, está com o quê? Uma perda dessa cadeia, que a gente chama cadeia de extensão. Isso precisa ser melhorado, senão você vai ter problema na lombar. E o outro padrão, todo mundo agachou bem aí, tudo bem, Roberto? Ó, o outro padrão é o padrão de extensão, para a gente testar essa fáscia de flexão. Ó que o Matheus vai bem, tá vendo? Quem não vai trava antes, também vai ter um problema sério na lombar. Essas fáscias, gente, a gente libera através de liberação miofacial. A gente tem que pegar e fazer um atrito na fáscia para melhorar esse tecido. O que acontece muitas vezes? Pode sentar, gente. O que acontece muitas vezes? As pessoas, quando tem dor ou restrição de movimento, o que vocês fazem quando tem dor ou restrição de movimento? A pessoa vai lá e alonga, né? Ah, tô com dor, eu preciso ganhar movimento, eu vou lá e alongo. Esse é um dos grandes pecados que tem quando você tem dor. Por quê? Vou explicar isso aqui de uma forma simples, ó. Quando a gente tem o músculo, tem a fibra da quitina miosina, que faz contração e relaxamento, e tem a fibra da elastina, que é um elástico, tá? Uma célula muscular que é a elastina. Então, quando a gente pega e tem esse nódulo, que é esse ponto gatilho no seu músculo, ele vai fazer o quê, ó? Ele fez um nó, perfeito? É. Quando você tem esse nó, que é o ponto gatilho, ele já está em tensão. Quando tem um ponto gatilho, por exemplo, aqui no elevador da escápula, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma dor referida ou na sua cabeça ou aqui nessa região. Quando você tem um ponto gatilho no músculo que se chama iliopsoas, ele vai dar uma dor referida ou na sua lombar ou nessa região anterior do quadril. Quando você tem um ponto gatilho no glúteo, vai dar uma dor na região do lombar e quadril. Então percebe que não aonde está o ponto gatilho que vai ter o problema. A gente precisa liberar primeiro para ter o distensionamento dessa região. Se você vai lá e alonga esse ponto gatilho, ele age dessa forma, ó. Ele retesa mais, certo? E aí você não consegue liberar esse ponto.
na hora você pode ter um alívio da dor, porque melhora a circulação, né? Onde tem sangue tem vida, então tem uma melhora. Mas você não conseguindo liberar esse ponto, vai retesar mais, e aí a sua dor vai cada vez mais agravando. Então você precisa passar por uma avaliação prévia para liberar esse ponto, para ter o ganho de mobilidade e aí sim fazer os exercícios de flexibilidade. Então o grande segredo dessas avaliações é, a gente avalia todas as articulações para ver qual a gente precisa ter esse trabalho de liberação, qual entra no trabalho de flexibilidade, que precisa treinar a flexibilidade, e qual entra no exercício em si. O que normalmente a gente vê nas academias são pessoas já indo direto para o treino em si, que é o treino de força, né? Todo mundo vai lá, eu preciso treinar. E uma das coisas, que até eu estava outro dia na academia lá do Pinheiros, que é onde eu treino, eu vi um rapaz conversando com o outro e falou, hoje treinar para mim é que nem a nutrição, todo mundo já sabe fazer. Gente, eu estudo a minha vida inteira, eu tenho que aprender até hoje. Vocês não vão saber montar um treino com progressão de carga e evolução. Ah, o site GBT vai saber hoje, né? Inteligência artificial, vai saber. Só que avaliar, manipular, liberar em cada articulação para você ter evolução, está longe disso. Tá? Nem a robótica vai conseguir chegar, porque dentro disso a gente tem percepção tátil. Você tem uma evolução de conhecimento, de técnica. Eu passo isso para todos os professores que trabalham. Então, gradativamente, o profissional vai melhorando e evoluindo nesse trabalho de liberação. Não vai ser de um dia para o outro. E vocês, leigos, não vão ter condição de atuar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, o que é legal desse trabalho? Que com o tempo que você vai trabalhando com a nossa equipe, você vai percebendo e descobrindo, eu tenho até um aluno aqui, quais são os pontos gatilhos, vai aprendendo a se autoliberar. Isso é muito legal. Porque quando você vai liberando esses pontos, quanto mais rápido você foge da dor articular, melhor é para essa reversibilidade da dor. Dor todo mundo vai sentir, é uma coisa normal, tá? E como a gente busca essa dor através do dia a dia nosso, posições erradas, ergonomia, por exemplo, a gente está sentado muito tempo errado, fica nessa posição em retroversão, que é com o quadril para dentro, isso aqui dá dor lombar, porque quando você trabalha com o músculo muito tempo encurtado ou alongado, ele vai gerar esse ponto gatilho e vai gerar essa tensão da fáscia. Isso é um dos exemplos. Quando a gente vai dormir, tem posição correta para dormir. Por quê? Porque se eu ficar numa posição muito rodada, eu vou estar alongando muito tempo o músculo. Também vai gerar uma tensão naquele músculo e dar dor referida. Então, a posição nossa de ergonomia básica é fundamental para a gente preservar o nosso corpo, para não causar essas perdas de mobilidade. Agora, existe uma postura ideal? Não existe uma postura ideal. Existe a sua postura ideal. E por isso que a gente precisa fazer uma avaliação específica para melhorar o seu corpo como uma engrenagem geral. Porque se você tem uma perda de mobilidade de tornozelo ou perda de movimento torácico, isso pode causar um problema no cotovelo. É uma coisa muito louca, mas isso acontece. Porque se a fáscia está presa dentro do que eu mostrei para vocês, que a gente avaliou a fáscia, a pessoa que está aqui, por exemplo, ó, não consegue vir, ficou muito para frente, ela está com essa fáscia encurtada. Se ela não liberar, eu estou sem dor hoje, eu não tenho nenhum problema. Mas você está fazendo exercício errado, você está fazendo exercício encurtado. Você está o quê? Tirando menos do que você poderia tirar em potencial do exercício. E você está fazendo uma restrição maior, cada vez maior dessa musculatura, podendo causar um problema articular. Então, quando a gente faz a musculação, a gente tem que trabalhar uma coisa que é muito importante, são os exercícios nas posições neutras. O que seria isso? A gente tem que manter a coluna... Vem cá, Matheus. Vou mostrar uma coisa básica para vocês, ó. Eu dou muita palestra na minha área falando de treinamento e melhora e prevenção de dor, tá? Às vezes eu falo um pouco técnico, até mais por isso, mas vamos lá. Tem coisas que no nosso corpo que é o seguinte, ó, a gente tem que manter essa curvatura lombar. Percebe isso aqui do Matheus? Tem muita gente que acha que o certo é ficar em retroversão, com essa coluna reta. Isso é um pecado. É o que causa mais hernia discal. A gente tem que ter essa curvatura lombar. Então, por que a gente compra uma cadeira cara e ela tem aquele apoio aqui para manter essa curvatura? Justamente para você sentar corretamente. E no exercício é a mesma coisa. Se eu for fazer o exercício, agacha lá, Matheus. Fizer o exercício sem manter essa curvatura, ó, fizer isso aqui, você está pondo carga aqui no psoas, certo? Você está alongando demasiadamente o quadrado lombar e esses músculos vão dar dor tanto no seu quadril quanto na sua lombar. Outra coisa que acontece muito no exercício, ó.
Quando você agacha com o joelho para dentro, isso é muito comum em mulher, tá? Isso aqui chama genovalgo. Você está pondo o quê? Uma rotação interna, causando uma tensão demasiada nessa região do joelho, certo? E podendo também acarretar no problema lombar. Então, cada exercício feito errado, gradativamente vai te levar a um problema articular. E o que eu vejo muito no mercado é as pessoas começam a treinar e acabam desistindo, porque não fazem essa transição correta. O treino começa nessa liberação. Porque o que é treinamento, gente? Treinamento é uma melhora da resposta neuromuscular, certo? Resposta do seu cérebro para o seu músculo. Se você está com esse trigger point tenso, essa face presa, você não tem essa melhora, você não tem a resposta neuromuscular, isso não acontece. Então, se você não avalia para melhorar isso, você está jogando uma sobrecarga demasiada em disfunção. Quando você joga uma sobrecarga em disfunção, vai gerar um problema articular. E você não vai ter também o quê? A eficácia do treino. Sabe aquela pessoa que treina e não melhora? Por isso, porque ela está treinando com músculo encurtado, músculo sem esse potencial de força, com isso você não vai ter a melhora. Aí as pessoas viram para mim e falam, mas então eu vou fazer yoga para melhorar. Eu não sou contra nada, yoga, pilates, sou a favor de todo o movimento, certo? Mas mesma coisa, se você não passar por uma avaliação correta para fazer esse tipo de trabalho, o yoga é muito prejudicial também. Por quê? Porque se você, acabei de falar, se você alonga músculos que estão em tensão, você vai causar um malefício. Mesma coisa do pilates. Os músculos profundos, pessoal, que são os músculos posturais nossos, que é o quê? Músculo aqui no quadril de psoas, quadrado lombar, no ombro, o manguito rotador, que muita gente já ouviu falar. São todos músculos profundos e posturais. Esses músculos que acabam causando essa dor referida no nosso corpo. Então, se você vai lá, hoje é muito comum até médicos indicarem pilates, né, para melhorar a dor. E é bom, porque você trabalha essa musculatura estabilizadora. Só que se você não passar por uma avaliação prévia para saber se está saudável ou não esse músculo, o que você vai fazer com ele? Você vai mandar mais sobrecarga naquele músculo que já está com tensão. Então você vai fazer pilates, em vez de melhorar, você vai piorar também. Então o certo é treinar com o exercício com força e com estabilidade. Com isso você já está treinando esse músculo profundo. E vai causar o quê? Uma melhora da sua postura. E a melhora da sua postura que vai causar a prevenção e a prevenção articular, da carga articular que você tem que preservar o resto da vida. Uma coisa muito importante também são as pessoas que têm algum problema já. Eu tenho hérnia de disco, eu não posso treinar. Eu tenho problema no meu ombro, eu sinto dor, eu não posso treinar. Ao contrário. Dentro de todo o conhecimento que eu busquei na minha vida, no começo comecei a buscar esse trabalho de liberação. Eu até fazia muita coisa errada, que era o quê? Eu liberava muito as pessoas e deixei um pouco o treino de lado. E eu comecei a fazer, que eu percebi em um certo momento que eu estava fazendo coisa errada. Por quê? O grande segredo da melhora da dor e da prevenção dessa dor articular está na melhora do movimento. Então, se vocês ficarem só fazendo acupuntura, quiropraxia, liberação miofascial e não fizer uma evolução gradativa do treino para um treino de força, você nunca vai sair do seu quadro de problema. Você sempre vai ficar enxugando o gelo, certo? Quando a gente libera o músculo, que é o que a gente tem que fazer para melhorar a propriocepção, que é a melhora da dor, você basicamente dá um sinal para o seu corpo. Eu consegui movimentar a partir da liberação, eu posso me movimentar. A partir desse sinal do eu posso me movimentar, você precisa começar a se movimentar. Agora, qual o problema maior disso? É o Brasil. A formação no Brasil é uma formação que eu costumo dizer que está errada, que ela separa a educação física da fisioterapia. Tá? Nos Estados Unidos, quando você vai fazer a formação, essa é uma formação conjunta. É que nem engenharia aqui, que você faz a engenharia e depois decide, eu vou fazer engenharia civil, vou fazer engenharia robótica. Aqui não, aqui você já tem faculdades separadas, que tem uma briga entre a educação física e a fisioterapia, onde cada um pode atuar. E esse é o maior pecado, porque a fisioterapia aprende como liberar, né, essas tensões para tirar você da dor. E aprende a carga, sobrecarga, ele aprende na faculdade até 30% da sobrecarga máxima, que eu chamo isso de retreinamento. O educador físico, ele aprende a carga acima de 70%. Quando eu dou palestra na minha área, eu falo, quem trabalha dos 30% aos 70%? Ninguém sabe. E aí é o problema, porque você vai lá no fisioterapeuta,
e vai lá no seu personal, e aí ele sai do fisioterapeuta e vai pro personal. Ele trabalhou se trabalhou muito bem feito, que é difícil, ele trabalhou até os 30%, mas daí vai o personal e trabalha nos 70%. Aí o personal vai virar e falar, meu, seu fisioterapeuta lá não tá te resolvendo. Aí o fisioterapeuta vai falar, meu, seu personal lá tá te ferrando. E aí fica nesse jogo. E o médico, que a gente põe toda a aposta no médico, ele é a formação que menos sabe disso tudo que eu estou falando. Porque o médico ortopedista, não falando mal, tenho vários parceiros médicos ortopedistas que a gente faz essa avaliação funcional na clínica deles. E eles sabem, os bons médicos sabem, a gente não sabe disso. Quando vocês vão ao médico ortopedista, o que eles vão fazer com vocês? Eles vão dar anti-inflamatório. É a pior coisa para a sua fáscia e para a sua musculatura. Por quê? Isso é comprovado cientificamente. O anti-inflamatório, ele causa fibrose. Vocês sabem o que é fibrose? Fibrose muscular? Fibrose muscular é a morte do músculo, certo? Então, se você ficar dando anti-inflamatório para dor, no começo vai melhorar. Mas melhora por quê? Porque você manda uma resposta para o seu cérebro falando o seguinte: meu corpo está sem dor, mas para o seu sistema nervoso central, seu cérebro. O músculo você tratou? Não. Ele continua com problema. E aí o que você faz? Você vai lá, é vida normal. Só que você perdeu o movimento porque você não cuidou do movimento e está falando para o cérebro: cérebro, tá tudo bem, posso fazer movimento. E aí você vai lá, machuca de novo, anti-inflamatório, machuca de novo. Esse é o maior pecado que você pode fazer para o seu corpo, é tomar anti-inflamatório. A gente produz corticoide, nosso corpo produz, você não precisa dar externo, que é o anti-inflamatório, entendeu? O que você precisa? Quando a gente libera o ponto, a gente vira para o seu cérebro e fala, ó, aqui está com problema, eu preciso cuidar desse problema. O corpo vai lá, manda essa ação para a musculatura, para ela se regenerar, e aí melhora a sua dor referida. E aí sim você pode fazer o movimento. Então, é muito importante vocês entenderem esse eixo de melhora, porque se vocês não entenderem, vocês vão sempre fazer o quê? Achar que o anti-inflamatório vai ser a solução da vida de vocês. E o ortopedista, o que ele faz com vocês? Ele vai lá no máximo, o bom ortopedista vai pedir uma ressonância magnética, certo? E aí ele vai ver o quê? A sua articulação. Quem já foi no ortopedista viu a articulação e o ortopedista virou para você e falou, não, você está sem problema nenhum no joelho, eu não estou vendo nada, certo? É normal isso. Por quê, gente? Porque a dor não está no joelho, graças a Deus, e agradece quando acontecer isso. Mas está num trigger point, por exemplo, do vasto lateral, está no vasto medial, tudo, ó, aqui esse músculo, o vasto lateral dá dor referida aqui embaixo. O vasto medial dá dor referida nessa parte interna do joelho. O reto femoral dá uma dor patelar. Então quando a gente libera isso, põe vocês para alongar gradativamente, faz o exercício de retreino, que é uma evolução gradativa de exercício, que você tem que fazer de forma diária para melhorar. Porque como a gente melhora uma resposta que a gente aprendeu, nada melhor do que fazer todo dia, né? Então quando você começa a fazer uma atividade leve de 10 minutinhos todo dia para essa articulação que está machucada, você vai melhorar e voltar para o treino de força, sem causar um problema articular. Porque, aí o que acontece muito? Eu treino lá, o meu personal vira e fala, não, diminui sua amplitude. Vamos mudar de exercício. Gente, isso é um pecado. Porque você está fazendo o quê? Você está pondo o seu corpo em movimento, sem dor, mas com restrição. E isso cada vez mais vai agravar esse problema. Vai chegar uma hora, você vai sair, você vai falar do personal, vou parar de fazer. Por quê? Porque você começa a se sentir mal, se não é uma coisa benéfica para o corpo. E eu costumo dizer que nada melhor do que a gente para perceber o que faz bem para a gente. E aí você vai largar algo que aí o título, né, da palestra hoje é Musculação e Saúde Articular. Ela é uma aliada, certo? Ou ela vai te causar benefícios para a sua articulação? Gente, a musculação é a maior aliada que você pode ter para a sua saúde em geral, pensando na parte músculo-esquelética. Isso eu dou certeza para vocês, hoje não só eu, como a ciência fala isso. Mas feita dessa forma que eu falei para vocês, de movimentos errados, ela é a pior coisa que pode ser para uma articulação. Então, eu costumo dizer que ela é uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal, certo? E você, leigo, vai saber como usar ela? Não vai. Como muitos profissionais hoje que trabalham no mercado não sabem, tá? Costumo dizer que o profissional bom ainda, que trabalha pelo menos na restrição do movimento para não causar sobrecarga articular, já está ótimo. Porque muitos não sabem desse trabalho
e acabam sobrecarregando, não porque ele quer, por falta às vezes de conhecimento, porque não é um conhecimento que é dado para o personal trainer, certo? Então eu dou palestra na minha área, por exemplo, que se chama IRSA Fitness Brasil, que é o maior congresso da minha área, e eu dou treinamento para esses profissionais mostrando isso para eles entenderem que se eles não avaliarem isso previamente, eles estão machucando muita gente sem saber. Como eu há 20 anos atrás já fiz isso, mas hoje é essencial o profissional que está com vocês ter esse conhecimento. Ou se eles não têm esse conhecimento, é importante ter uma parceria para ter esse trabalho em conjunto, mas muito forte. E eu acho que é muito complexo fazer isso, tá? Então, a gente em equipe, conversando no dia a dia, tendo reuniões, falando de cada cliente, já é difícil. Imagine pessoas que não se conhecem, que vão falar uma vez por mês. Então, às vezes as pessoas me procuram e falam, não, mas eu já tenho o meu personal que eu não quero largar. Eu até brinco, eu falo, eu quero que você trabalhe comigo para melhorar o seu corpo. A gente pode ser amigo fora daqui, mas aqui eu tenho que responder o melhor para o seu corpo, não... Eu costumo dizer que o personal vira o melhor amigo da pessoa, né? E que é legal. Mas ele tem que responder perante o que você está tendo de problema, e não ser seu melhor amigo, né? Ele pode ser seu melhor amigo fora do que você está atendendo ele. As pessoas se apegam ao personal. Então as pessoas às vezes vêm para mim e falam, tem como eu fazer o trabalho com o meu personal e você vai direcionando ele? Eu viro para a pessoa e falo, que nem eu pegar um advogado da área civil e um advogado da área criminal e você querer, um converse com o outro e faça o trabalho do outro. Não tem como. Então, para quem tem dor articular, não é porque é a minha empresa, que é a Favale Health, eu recomendo muito ela, porque a gente é pioneiro nesse mercado de fazer essa transição da saída da dor para a melhora do movimento e dessa profilaxia constante. Então, só para vocês entenderem algumas situações reais, a gente atende lá no estúdio Anacan, que é da Ana Maria Diniz, certo? Ana Maria Diniz, eu vou falar dela porque ela é uma pessoa mais conhecida, ela me deu abertura total para falar também. Tem até uma apresentação que ela ia falar um pouco e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Ana Maria Diniz, ela tinha uma dor crônica na lombar muito forte, e no quadril. Por quê? A Ana Maria Diniz era uma bailarina. Bailarina antigamente, quem já fez balé, né, a maioria das mulheres acabou já fazendo, tinha tendência na época de o professor instruía, fica em retroversão, né, e abre a postura. Você está causando o quê? Uma retificação completa da coluna. Isso é o pior crime para a coluna. E mais ainda numa criança, que é quando a criança começa a fazer balé. E aí o que aconteceu com ela? Ela ficou com uma tensão muito forte no iliopsoas, no quadril e todas as fáscias englobadas aqui. Ana Maria Diniz fez exercício a vida inteira. Ela, quando começou a fazer aula comigo, ela nunca tinha sentido o glúteo para agachar. Porque esse músculo psoas, ele é contrário ao músculo do glúteo. Então, se você tem ele encurtado, você não consegue fortalecer glúteo, certo? Pô, falar para uma mulher que faz exercício a vida inteira, vocês já treinam, você não vai fortalecer seu glúteo, a mulher fala, não, o que eu estou fazendo aqui? Né? E o glúteo não é um músculo só estético, o glúteo é um músculo funcional. Se você não tem ele forte, você vai ter dor no seu joelho, vai ter dor na lombar e dor no quadril. E aí o que aconteceu com ela? Eu fui lá, comecei a fazer esse trabalho profilático, liberar, pôr ela para fazer movimento. E até um dia ela pegou e foi fazer o exercício e ela começou a sentir o glúteo, ela começou a chorar na minha frente. Eu falei, não, o que aconteceu? Não, eu estou emocionado, por quê? Porque eu comecei a sentir meu glúteo, eu nunca tinha sentido. E a partir daí, esse trabalho fazendo com ela gradativamente, ela saiu da dor crônica dela. Isso eu estou falando há 12 anos atrás. E hoje eu tenho espaço com ela, que é o Estúdio Anacan. A gente trabalha com ela há muito tempo. Eu fiquei até muito tempo sem dar aula para ela, os profissionais da empresa trabalharam com ela. E a gente hoje tem esse espaço. Então tem muitos casos que a gente acaba tirando de cronicidade de dor. Mas a gente só consegue fazer isso por causa do exercício de força. E é até meio contraditório, né? Costumo dizer para as pessoas que você vai melhorar da dor lombar, da dor do glúteo, quando você agachar pesado para o glúteo, agachar pesado. Quando você fizer o exercício stiff, que as pessoas falam, não, mas você está pondo muita carga na lombar fazendo stiff. Mas se você não fortalecer sua parede vertebral com estabilidade, você vai ter dor lombar o resto da vida. Mas eu faço e tenho dor, porque você está fazendo na etapa errada. A culpa é do exercício? Não, a culpa é quem está te orientando. O culpado nunca é o exercício, certo? Então tem fase para tudo e é importante que vocês entendam que se você está fazendo, está com dor, meus pais às vezes chegam e falam, mas eu estou fazendo esse exercício e estou com dor. Eu falo, mas você está fazendo coisa errada. Mas o que eu faço? Não dá para orientar. Mesmo sendo meus pais, eu não tenho como falar, faz isso certo. Fala, contrata um professor bom. Gente, a gente vai tomar vinho, gasta R$500 no restaurante. Aí acha o personal caro.
Aí vai lá e dá, pô, não, vou gastar menos com personal. Você quer uma dama, um companheiro do seu lado para contar até 12? Ou você quer hora para resolver sua vida? Entendeu? Porque para mim é uma coisa totalmente contraditória. Vai no cabeleireiro gastar R$1.000, né? Eu já tive uma cliente uma vez que ela ia no cabeleireiro lavar o cabelo. E uma vez ela chegou para mim e falou, não, mas eu tô achando só hora cara. Eu falei para ela, faz o seguinte, diminui 2 vezes o cabeleireiro que você vai conseguir pagar meia hora. Agora, se você não estiver dando valor, é melhor você ir só no cabeleireiro. Não tem problema. Agora é isso, nosso corpo é nosso maior bem. Se você não cuidar dele, quem vai cuidar? Certo? Então é um investimento, é um investimento profilático. Eu tenho outro cliente agora, só terminando, que é que meu cliente há 4 anos tinha dor no corpo inteiro, que é o Patrice Etlan. Não sei, algumas pessoas podem conhecer. Ele esquiava, tinha dor, tem 60 e poucos anos o Patrice. E aí ele estava com muita dor articular no começo do trabalho, em 4 anos zerou. O que aconteceu o ano passado? Ele teve 3 quedas no esqui. Teve um problema de cervicalgia, certo? Começou a ter dor radiada por causa da queda. Foi parar em 3 neuros. Um dos melhores do mundo, foi nos Estados Unidos com um cara. O cara queria operar ele. O cara nem conversou com ele, só falou quanto que é, $120.000 a cirurgia. Pra vocês acharem que o trabalho personal é barato? Quando chegou no melhor médico do mundo, foi $120.000. O daqui, eu tinha a liberdade que eu conhecia ele, ele falou, vai valer. E eu talvez achei que era meio cirúrgico, mas falei, vamos tentar. O Patrício estava meu aluno há 4 anos, vamos tentar fazer um trabalho com ele. Fizemos um trabalho de 4 meses, o Patrício está sem dor nenhuma. Cervicalgia, gente, quem já teve, é que nem a dor no ciático. Dor ciático, tudo que é nervo é a pior coisa que tem. Começa a ser uma dor de formigamento, queimação, tanto no pé, para quem é ciático, quanto na mão, quanto é a cervicalgia. E a pessoa, é uma queimação, formigamento, você não consegue dormir. É a pior dor que você pode imaginar. Em 4 meses a gente conseguiu reverter isso, com o trabalho de liberação, fortalecimento. Lógico, o Patrício é um cara que faz tudo certinho, metódico. E saiu de uma cirurgia que, se tivesse um erro humano, ele podia ficar o quê? Tetraplégico, gente. Certo? Eu nunca faria uma cirurgia na minha cervical, pelo conhecimento que eu tenho, nunca. Tá? E pessoas se põem nesse risco, por quê? Porque acham que a cirurgia vai ser a solução do problema dela. E não vai, porque depois disso aí, que da cirurgia, ela vai ter que fazer tudo isso que eu falei. Senão não vai adiantar. Porque é o quê? Ela foi lá, pegou... costuma dizer que nem a porta que tem dobradiça que ela fecha e abre. Por que ela não está fechando? Porque a dobradiça, né? Ela está com problema na dobradiça. A pessoa vai lá e dá uma lixada na porta. É o ortopedista faz isso. Ele lixa a porta para ela fechar. Ele resolveu o problema? Não, porque estava na dobradiça, era o parafuso que precisava ser apertado. O que você vai fazer? Apertar o parafuso. Fazendo o quê? Liberação, fortalecimento, melhora do movimento. Se você só deu uma lixadinha, que é o quê? Um quebra-galho, isso vai voltar para outra articulação, para outro lugar da porta, para outra articulação do seu corpo. Então é isso, acho que meu tempo acabou. Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado.